De volta no segundo bloco com a doutora Andresa Gazili, nós estamos falando sobre oncopediatria. E a pergunta que a gente tinha encerrado e que a gente vai voltar nela. O que você faz no seu ambulatório quando os pediatras clínicos de acompanhamento das crianças encaminham as crianças com suspeita de alguma doença oncológica para você? Sim, a gente colhe uma história, né, da doença atual. Eu tenho que colher a história detalhada, quando começou, às vezes é até chato para a mãe, é uma história completa, às vezes desde o nascimento da criança, tudo que ela passou na vida inteira. A mãe nem presta atenção em determinados detalhes que são muito mas para importantes, mim né? são importantes. Na maioria das vezes elas lembram a história vacinal, internações anteriores, contato com pessoas com doenças infecto-contagiosas que podem estar ali competindo com câncer no diagnóstico, né? E depois disso a gente faz um exame físico detalhado da criança, examina as mucosas para ver palidez, no caso da anemia. Examinamos os gânglios, ver se tem ínguas, que também me direciona para outro tipo de câncer. A parte neurológica da criança, às vezes até conversando com ela, eu já faço esse exame, entendeu? Durante o exame físico, a mãe está ali falando como a criança está se comportando, se ela está brincando, se ela está falando com a mãe. Isso aí já me dá uma visão do estado neurológico cognitivo dela, de acordo com a idade. Então a gente faz um exame físico detalhado, parte de peso, de altura, se tem perdido peso, pergunta sua mãe, altura. Terminando isso daí, eu já vou ter uma noção se a minha desconfiança é muito grande para a doença oncológica ou não. E se vale a pena estar lançando mão de exames invasivos, arriscados, ou fazendo exames mais leves. Na maioria das vezes a gente começa, se a criança não está grave, se ela está num estado estável, a gente começa com os exames, que a gente tem exames primários, né? Exames principais, não invasivos, que vão estar direcionando melhor ainda essa doença. Esses exames se confirmando, a gente vai para exames mais aprofundados. Exames de tomografia, de ressonância, não são invasivos, mas exames de biópsia, biópsia de medula óssea, biópsia de gânglio ou de algum nódulo, alguma coisa assim, a gente só vai nessas biópsias em casos muito graves, internados, com fortes suspeitas, ou quando os exames, nos casos estáveis, aponta realmente para a necessidade da biópsia, que a biópsia é invasiva, né? E nos casos confirmados, né? Normalmente, os casos confirmados, eles são, na maioria das vezes, malignos, eles são benignos, como que funciona? Apesar de ser uma doença muito grave, o câncer ainda não é uma doença comum, né? Que bom. Então, na maioria das vezes, o que acontece no ambulatório é nem ir até a biópsia. Vou dar um exemplo, por exemplo, de uma criança que eu vi há 2 semanas atrás e semana passada eu a revi. É uma criança que apareceu com um nódulo na região cervical, uma coisa muito frequente na infância. Tem diversas causas para isso, mas sempre assusta. E essa criança entrou, foi internada, começou a tratar com antibiótico, fez lá 2 semanas de antibiótico venoso. Na maioria dos casos, são casos infecciosos de bactérias comuns e resolve. E não resolveu. E aí os pediatras já ficaram preocupados. E colhendo a história dessa criança, a mãe disse que a criança tinha um tio que estava tratando-se de tuberculose, mas que já estava curado. Então, eles levantaram 2 hipóteses diagnósticas, o tuberculose ganglionar ou linfoma, e foi para mim. Essa criança já tinha feito um PPD, que é um teste de tuberculose que a gente faz na pele, e eu orientei esperar o resultado, a leitura do PPD. Caso ele não reagisse, aí a gente indicaria a biópsia do gânglio. E foi reagente e o caso fechou como tuberculose. Então, a maioria dos casos nem chegam até a biópsia. A gente começa, quando não é câncer, a gente acaba que nos exames menos invasivos, a gente consegue diagnosticar infecções, coisas do tipo. E nas biópsias, aí já é uma roleta russa, né? Da porcentagem que vai dar. Quando chega até o ponto de fazer uma biópsia, a suspeita já está muito grande, entendeu? Então, assim, alguns realmente até me surpreendem que vem negativa a biópsia, outros vêm positivos, mas o mais importante que eu gostaria de deixar aqui hoje como mensagem é que para tudo, hoje em dia, na parte da oncologia, a gente tem recurso. Isso é muito o importante é estar sempre procurando, diante de qualquer sintoma, o pediatra. A mensagem que eu quero deixar é essa, de que a criança tem que ter um acompanhamento pediátrico frequente,
mensalmente até 1 ano, ou bimestralmente ou trimestralmente depois de 1 ano. E o pediatra, sendo um pediatra de gabarito, um pediatra que a pessoa tenha confiança, bem formado, ele vai estar desconfiando e vai estar encaminhando, isso não tem erro. E o bom é sempre lembrar, né, que na verdade, a prevenção é sempre melhor do que a remediação. E a prevenção, no caso da infância, é a puericultura, as consultas pediátricas periódicas sendo feitas, as vacinações, o acompanhamento de peso, de estatura. A mãe pode até estar observando em casa ínguas persistentes, anemias persistentes, palidez. Outra coisa que a mãe pode estar observando em casa é mudança no comportamento neurológico da criança, a criança que começa a apresentar mancar ou perde a força num membro, ou fica com um rostinho um pouco torto, coisas assim, alterações neurológicas. Ou no banho, já peguei caso assim que a mãe fez o diagnóstico no banho de uma tumoração abdominal, mas aí já está bem avançado, né? Então, quer dizer, essa mãe, nesse caso específico, que eu me lembro bem, ela não levava o pediatra. Talvez se ela tivesse levado, tivesse feito o diagnóstico mais cedo, precocemente. Né? Mas também foi tratado e está bem. E tudo deu certo. Deu. E agora uma pergunta também que o pessoal deixou. A alimentação, ela acaba influenciando de alguma forma no diagnóstico de câncer, no caso, o diagnóstico positivo de câncer? Porque muita gente lê e diz assim, adoçante é cancerígeno. Determinado tipo de alimento embutido são alimentos cancerígenos. Isso existe realmente ou é um pouco de mito? O câncer infantil, os mais comuns, não são alimento induzidos. Mas para a vida adulta dessa criança ou adolescência, raramente a gente tem casos assim que pode até vir na infância. Mas os alimentos, os poluentes, essas coisas são fatores de risco mais para a nossa fase adolescente e adulta. Então, alimentos adoçantes com sacarina, ciclamato de sódio são já confirmados, né, que são cancerígenos. A gente tem que dar preferência por sucralose, por estévia. Excessos de comidas assim, muito açucaradas, a gente sabe que não faz bem. O diabetes, já foi comprovado que o paciente diabético ele tem uma forte correlação com o desenvolvimento de câncer. Olha aí, gente. Tem. Então, o paciente obeso, o paciente com excesso de insulina no corpo, excesso de glicose, são pacientes que hoje em dia os estudos têm apontado que são mais suscetíveis ao câncer. Então, a gente pensando para o futuro do nosso filho, a gente tem que controlar, né? Não evitar sempre pela via mais saudável. Exato, a pessoa não tem que ser proibida, mas tem que ter regras. Muitos embutidos, salame, coisas com muitos embutidos, refrigerantes, sal, sódio, açúcar. Então, uma alimentação cada vez mais saudável, que hoje em dia está até em voga, né? Que bom, né? Sim, e pouco sal, pouco embutido, pouco açúcar, tudo o mais natural possível. Então, gente, obrigada, Andressa, por você ter vindo. Vocês terem vindo, né? A Alice e a Andressa terem vindo. Obrigada por você ter dividido com a gente aí toda a sua experiência, todo o seu conhecimento. Porque vale lembrar, gente, ela é a única oncopediatra da nossa cidade. De altíssimo gabarito, por sinal. Então, eu já queria deixar aqui o convite para você voltar mais uma vez, para poder esclarecer um pouco mais sobre esses tipos de câncer, principalmente esses que são mais comuns. Eu posso contar com a sua presença? Pode, é um tema complicado, realmente pode gerar muitas dúvidas. Precisando, a gente está aqui. Então, tá e as mães precisando, a gente está no HGG. Então, gente, olha só, doutora Andressa Gaziri, eu vou deixar aqui embaixo a referência de onde você pode, ou então do seu pediatra pode encontrá-la, caso tenha alguma dúvida, caso tenha alguma suspeita, tá bom? Eu vou ficando por aqui e no próximo bloco eu volto com mais Totalmente Mãe para vocês.